data da promulgação da emenda, verifica o tempo que faltava para você se aposentar nessa data e cumpre mais 50%. Esse vai ser o pedágio dessa emenda constitucional, ok? Os servidores que ingressaram no serviço público, em cargo efetivo, até 16 de dezembro de 98, poderão optar pela redução da idade mínima, 60 ou 55 anos de idade, para cada dia de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto no inciso 2º do caput, 35 ou 30 anos de tempo de contribuição. Observem que essa disposição vai se aplicar exclusivamente aos servidores públicos que já estavam no serviço público ocupando o cargo de provimento efetivo na data da emenda constitucional número 20, que é de 16 de dezembro de 98. Se você ingressou no serviço público depois dessa data, essa disposição não vai ser aplicada. Em linhas gerais, o que isso implica, o que isso importa? Implica que, para cada ano que eu acrescer no tempo de contribuição, eu vou poder reduzir na idade, tal como nós vimos naquela regra lá da emenda constitucional número 47, com a diferença que essa regra ela vai ser contada em dias, não mais em anos, mas no frigir dos ovos vai ser mais ou menos essa a lógica que vai ser operada. Então, para cada ano, o que você acrescer no tempo de contribuição, você pode reduzir na idade, repetindo, melhor dizendo, essa contagem vai ser em dias e não em anos. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e educação infantil e no ensino fundamental e médio, mesmas disposições que nós vimos lá, já vimos aqui anteriormente. E o policial que comprovar pelo menos 20 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. Mas para os que ocupam, os que integram essas carreiras do magistério e da polícia, não vai poder se aplicar a regra de redução de um dia da idade para cada dia de tempo de contribuição. Então, vai poder reduzir 5 anos, mas você vai preencher as regras lá do artigo 40, parágrafo 3º e 3º-A da Constituição. Para aqueles que ingressaram depois da emenda constitucional número 20, você vai ter, ou melhor dizendo, o regramento para concessão do benefício, vai ser a totalidade da remuneração para aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda 41, e a totalidade da média aritmética das remunerações para aqueles que ingressaram depois, a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, os servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003 vão poder se aposentar com a totalidade da remuneração, aqueles que ingressaram a partir de 1º de janeiro vai ser a integralidade da média, ok? A exceção a essa regra vão ser aqueles que são optantes do regime de previdência complementar ou aqueles que ingressaram num cargo público de provimento efetivo depois de ter sido implementado o regime ou a entidade de previdência, a entidade de previdência complementar fechada, ok? Os reajustes para esses servidores vai ser aqueles que ingressaram até dezembro de 2003 vai ser o mesmo critério dos servidores ativos, aqueles que ingressaram a partir de janeiro de 2004 vão ter os seus proventos de inatividade reajustados pelas mesmas regras do regime geral de previdência social. Ou seja, não se aplica para esses servidores aquele reajuste que for dado para os servidores ativos, ok? Nós vamos ter uma alteração também para a regra do abono de permanência. Hoje, o abono de permanência, o que seria o abono de permanência? É uma vantagem que é paga para o servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria integral, mas optou por continuar em atividade, por qualquer critério, por qualquer motivo. Hoje, esse servidor ele recebe uma vantagem remuneratória no valor da sua contribuição previdenciária. Em regra, 11% do valor do seu salário de contribuição. Então, o servidor que ganhe, por exemplo, R$10.000, que tenha um salário de contribuição de R$10.000, ele paga R$1.100 de contribuição previdenciária, mas recebe um plus remuneratório de R$1.100 como uma forma de compensar essa contribuição. Seria uma evolução da antiga regra de isenção que se tinha. Não é mais isenção porque o servidor ele continua contando esse tempo como tempo de contribuição. Então, ele continua pagando a contribuição, mas ele é compensado através do abono de permanência. Observem que, a partir dessa emenda constitucional, você vai ter a possibilidade, o abono de permanência ele vai corresponder, no máximo, a esse valor. Ou seja, você pode ter uma legislação ou federal, ou estadual, ou municipal, ou do Distrito Federal, que fale que o abono de permanência, por exemplo, ele vai ser 50% do valor da contribuição. E isso não vai ser inconstitucional, isso não vai ser ilegal, ok?
O servidor público da União, dos Estados, Distritos Federados e municípios que tenha ingressado no serviço público até a data da promulgação da emenda e que tenha idade inferior a 50 ou 45 anos, aplica suas disposições do parágrafo 3º e 3º-A do artigo 40 da Constituição, ou seja, se aplicam as disposições que vão ser alteradas no artigo 40 da Constituição, ressalvado que eles não vão estar submetidos ao teto de benefício do regime geral de Previdência Social. Então, eles vão ter que se aposentar com 65 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 no cargo, mas não vão estar submetidos à regra de que o valor do seu benefício vai ser, no máximo, igual ao valor do benefício previdenciário do regime geral de Previdência Social. E essa regra, ou melhor dizendo, essa emenda constitucional, ela, em tese, ela contempla o direito adquirido. E eu vou falar nas conclusões sobre esse direito adquirido, como eu disse há pouco, no sentido de que preserva-se o direito daquele que já preencheu os requisitos para se aposentar com base nas regras então vigentes. Observem que essa disposição ela está na súmula 359 do Supremo, como eu falei ainda há pouco para vocês, que ela dispõe que, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos de inatividade vão ser regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários para gozar o benefício. Observem que, apesar disso ser uma súmula do Supremo Tribunal Federal, e apesar de que como eu falei ainda há pouco, todas as emendas constitucionais que vieram desde a emenda constitucional número 20, em tese, elas contemplaram o direito adquirido, elas remetem uma série de dispositivos, eu poderia falar até os mais relevantes, ao regramento pela legislação infraconstitucional. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma severa discussão a respeito do que vem a ser integralidade, porque tem o Poder Público Federal, ele tem um entendimento de que a integralidade seria a média. Essa emenda, ela ressalvou especificamente o que é média e o que é integralidade. Mas nós ficamos numa incerteza muito grande, nós ficamos num vácuo muito grande a respeito das interpretações que vão ser dadas a esses dispositivos, principalmente quando o legislador infraconstitucional passar a regulamentar essas questões. Então, nós temos uma questão aqui, poderia até falar, de insegurança jurídica, que ela é presente, que ela é real, e que é muito delicado você colocar esse tipo de incerteza numa situação como a situação previdenciária, como eu falei no início, que ela visa prestigiar uma hipótese de não trabalho, uma hipótese em que o segurado, ele, por opção ou por necessidade, ele não tem mais condições de trabalhar, né? Pontes de Miranda, ele fala aí um trecho sobre direito expectado, que seria diferente da expectativa de direito. O direito expectado seria aquele direito acumulado, né? Quando você ingressa no serviço público, você tem expectativa de direito de um dia se aposentar. Mas quando você cumpre 2/3, 80%, 90% dos requisitos de elegibilidade para receber um benefício previdenciário, você não tem só uma expectativa de direito, você tem um direito expectado, e esse direito é presente. E essa reforma, na leitura que eu particularmente faço, ela fere esse direito expectado. Ela viola requisitos e ela muda parâmetros que sempre foram preservados, sempre foram consagrados no direito brasileiro. Como eu falei ainda há pouco, ela simplesmente altera o paradigma que sempre foi no direito brasileiro do tempo de contribuição para a idade. Aí vocês podem falar, Sérgio, a idade sempre existiu, mas o princípio que deveria ser observado, ou digamos assim, o paradigma que deveria ser alcançado seria o do tempo de contribuição. Este seria o requisito de elegibilidade, ou sempre foi, melhor dizendo, o requisito de elegibilidade que sempre foi prestigiado no direito brasileiro. E nós vamos aqui já finalizando com as nossas conclusões, que a primeira delas, esse texto, na forma como ele foi colocado, ele supera princípios do sistema previdenciário até então vigentes, né, com vistas a financiar um pretenso déficit previdenciário que, como eu falei há pouco, ele até certo ponto bastante discutido ou discutível. Né? Ele ignora o caráter contributivo do sistema, substituindo a fórmula de cálculo de benefício de forma abrupta, sem que se mantenha a necessária correlação que tem que haver com a contribuição previdenciária que foi
que foi paga ou que foi vertida para esse regime. Ele desconsidera, como eu disse aqui, essas contribuições que já foram vertidas para o regime de previdência e adota a regra de transição com critérios puramente etários, sem a observância das contribuições já realizadas no sistema. Observem que essa regra de transição, ela afeta, sim, o regime geral de previdência social, mas nós temos certeza que as reformas mais profundas ou a alteração mais presente é nos regimes próprios de previdência. Os regimes próprios são deficitários? Não sei. Eu, particularmente, os números que vêm à tona, os números que são coletivizados, são apenas os números do governo, que são usados, como eu falei, para justificar. Mas esses números são contestados. Eu não acredito que o sistema seja deficitário, pelo menos a esse ponto, como está sendo colocado agora. E nós temos uma série de incertezas, nós temos uma série de lacunas que vão ficar para serem preenchidas pelo legislador ordinário, pelo legislador infraconstitucional, que podem causar prejuízos tremendos ao serviço público, aos servidores públicos. Nós temos como uma das primeiras consequências desse regime, por exemplo, o engessamento de carreira. Porque quando você prende o segurado, quando você prende o servidor no serviço público até uma idade mais alta, você acaba engessando uma carreira que necessariamente ela tem que andar. Você acaba obstando a própria evolução da carreira para esses cargos que são escalonados em carreira. Você despreza para os servidores públicos todo aquele tempo de contribuição que eles verteram, justamente criando a expectativa de um dia se aposentar dentro de uma idade razoável. E aí, quando se defende esse regime, você pode colocar, não, tem países mais desenvolvidos que adotam esses mesmos critérios, tem países mais desenvolvidos que adotam disposições semelhantes a essas, principalmente no respeitante à idade. Eu não tenho dúvidas, mas nesses países a expectativa de sobrevida do segurado depois que ele se aposenta também é bem maior do que a que nós temos aqui. Hoje, salvo engano, a expectativa de sobrevida em boa parte da população brasileira é inclusive inferior à data que se tem para que o segurado possa se aposentar, o que é um absoluto contrassenso. Ele só vai poder se aposentar, só poderia se aposentar depois de ultrapassar a média de vida da população. Enfim, essas eram as minhas angústias, essas eram as preocupações que eu tinha aqui para colocar para vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, e até a próxima, se vocês quiserem.